Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a depressão, o perfeccionismo, a ira e a compulsão. Meu nome é Débora. Meu nascimento foi planejado por meus pais. Logo que se casaram, já quiseram começar a ter filhos, pois minha mãe se casou com 30 anos e meu pai queria ter uma família grande. Tenho memórias felizes de sairmos para comer em restaurantes, de irmos juntos fazer as compras no mercado e de estarmos juntos em família. Eram momentos que eu gostava muito. Eu também gostava muito de ir na aula de balé, era uma criança muito vaidosa até os meus 5 anos de idade, sempre querendo passar batom e colocar roupas bonitas. Já nessa época, lembro que me senti excluída da família do meu pai, pois eles moravam longe da gente. Muitas das minhas memórias difíceis começaram quando meus pais decidiram que iríamos nos mudar para o Mato Grosso para sermos missionários em meio aos povos indígenas. Eu tinha 5 anos e lembro que meus pais disseram que Deus tinha mandado a gente ir morar na tribo para falar de Jesus para os índios. Lembro que senti um peso de responsabilidade muito grande, mesmo nessa idade. Tive que me despedir da minha vida, da minha escola, dos amigos e da minha família, e fomos morar em outro estado. Lembro de estar bem apreensiva nessa viagem para o Mato Grosso e ficar pensando em como seria. Lembro de algumas coisas marcantes desses anos, como ficarmos sem ter onde morar no início, de nossa casa ter muitas goteiras, dos meus pais conversarem sobre dinheiro e de meu pai estar bem preocupado com as finanças, porque tínhamos ido para o campo sem sustento da igreja. Durante meu 5º e 6º ano de idade, moramos lá no Mato Grosso, dividindo nosso tempo entre a cidade e a tribo. Lembro que a nossa primeira casa na tribo era uma maloca de chão de terra batida, paredes de troncos de árvores e telhado de palha. Lembro que precisávamos trancar a porta da casa quando não estávamos ou íamos sair para tomar banho, pois os indígenas entravam e roubavam nossas coisas, inclusive as roupas do varal. Lembro de uma vez específica em que vi uma índiazinha usando uma camiseta que era minha, e ao questionar minha mãe, ela simplesmente falou para eu ficar quieta. Parecia que precisávamos agradar os indígenas sempre, para que eles gostassem de nós. Eu não gostava da tribo, nem de ser assediada pelos índios, de deixar que os indígenas passassem a mão no meu cabelo, que era bem liso e muito loiro, e era muito diferente para eles. Lembro de não me sentir segura na tribo e sempre ficar preocupada com minha irmã mais nova, que na época tinha 3 anos. Eu me sentia muito responsável por ela e ficava cuidando para que ela não se machucasse. O meu refúgio era nadar no rio. Quando fiz 6 anos, mudamos para uma casa de alvenaria, que ficava no posto de saúde da tribo. Uma casa simples de chão vermelho. Foi um alívio. Na aldeia tinha um índio específico que já era adolescente, uns 10 anos mais velho que eu, e ficava me chamando de linda e falando que gostava de mim. Lembro que tinha muito medo, e fiquei muito aliviada quando nos mudamos para uma casa mais longe da tribo e não o vi mais. Essa casa ficava mais distante da aldeia, perto de um riacho de águas transparentes. Então, nadar lá virou o meu refúgio. Eu gostava muito de mergulhar e atravessar para o outro lado do rio, onde tinha uma pequena praia onde tartarugas colocavam ovos. A natureza era algo de que eu gostava muito. Durante esse ano, fui para a 1ª série e passávamos 1 mês na tribo e 1 mês na cidade para eu ir para a escola. Lembro que tive muita dificuldade em matemática nessa época, pois a minha mãe explicava de um jeito diferente da professora, e quando eu voltava para a escola, ficava deslocada, pois não conseguia fazer amigos, já que passava metade do tempo fora. Fiquei também com dificuldade de acompanhar a turma, mas lembro que não queria contar para a professora. Então, fingia estar entendendo tudo e fazia um esforço sozinha para compreender a matéria. Ao final desse ano, descobriram que meu pai era pastor e fomos expulsos do Parque Nacional do Xingu. Lembro que meu pai foi sequestrado pelos índios e minha mãe ter ficado muito aflita até de madrugada, procurando saber o que tinha acontecido com ele. Alguém o avistou passando de canoa no rio com os índios em direção a uma outra tribo e a avisou. No dia seguinte, ele foi libertado e voltou para casa. Nos mudamos de volta para Ribeirão, mas não pudemos trazer o nosso cachorro, Black. Foi um dia muito triste, mas eu lembro que precisei ser forte por causa da minha irmã, pois não queria que ela chorasse e ela estava muito emocionada.
Minha adaptação de volta para cá foi difícil no começo, pois minha mãe demorou muito para providenciar meu uniforme escolar. E eu me senti excluída por demorar tanto para ter o uniforme como as outras crianças, já que era uma escola particular. Permaneci na mesma escola até a 6ª série. Gostava de estudar e me destacava como boa aluna, mas sofria preconceito por ser evangélica, pois meus pais não deixavam que eu ouvisse música secular ou que assistisse vários desenhos e programas infantis, de modo que eu não conseguia participar de muitas das conversas das minhas amigas. Quando eu tinha 8 anos, meu irmão mais novo nasceu. E lembro que eu tinha um sentimento de cuidado por ele muito grande. Durante toda a infância e adolescência dele, eu me portava como uma segunda mãe, cuidando dele, levando-os para os lugares, ajudando-o na escola. Meu relacionamento com os meus irmãos foi, então, um misto desse lugar de irmã e mãe. Meu pai sempre fez questão que tirássemos boas notas. Lembro que uma vez eu tirei 8 e ele disse que não era uma boa nota, que eu podia tirar 9 ou 10. Passei, então, a esconder minhas notas dos meus pais. Não falava quais notas tirava, mesmo que fossem boas. Comecei a pensar que não podia confiar nos meus pais, pois eles estavam sempre me corrigindo, querendo que eu mudasse meu comportamento, meu corpo, minhas notas. Quando eu fiz 11 anos, comecei a engordar e lembro que meu pai disse que eu tinha que emagrecer. Então, começamos a ir a pé para a escola, que ficava a 30 minutos da minha casa. Lembro que quando ele me deu essa sugestão, eu fiquei empolgada, porque seria uma oportunidade de passar tempo com ele, que ficava pouco em casa e passava pouco tempo comigo. Meu pai sempre foi muito preocupado em me fazer emagrecer, sempre tecendo comentários e me sugerindo diversas dietas. Eu comecei, então, a comer escondido. Na verdade, eu sentia que não era aceita verdadeiramente na minha família, mas eu precisava editar o meu comportamento e as ações para ser amada e aceita. Então, passei a ser cada vez mais privada, me mantendo no meu mundo particular. Minha mãe era preocupada que eu tinha que dar bom testemunho onde eu andava e ficava de olho nas minhas atitudes, amizades, o que eu ouvia ou lia, e me pressionava muito. Eu tinha medo dela porque ela era muito brava. Meus pais saíam quase toda noite, fazendo visitas para os membros da igreja, e eu via o meu pai muito pouco, pois ele trabalhava o dia todo e depois à noite ia fazer os discipulados e visitas. Fui, então, criada pelas empregadas e pela minha avó. Na adolescência, meu relacionamento com a minha mãe ficou muito difícil. Ela não sabia lidar com as minhas variações de humor e ficava descontrolada frequentemente. Tive dificuldades em fazer amigos. Não tinha amigos na igreja, tinha medo e vergonha das pessoas, mas mascarava esse sentimento sendo metida e inacessível. Eu não conseguia me encaixar em nenhum lugar. Não me encaixava com as pessoas da igreja, que eram muito diferentes de mim e de outra realidade social. Não me encaixava na escola, porque eu era crente, muito diferente deles. Não me encaixava com os parentes do meu pai, pois eles eram muito ricos. E não me encaixava na minha própria família, eu pensava, pois os meus pais eram muito exigentes. Comecei, então, a me adaptar para me encaixar em alguns lugares, prestando muita atenção em como as pessoas ao meu redor se comportavam, para saber como eu devia me portar dependendo da situação. Mas jamais senti que era plenamente aceita e amada em nenhum lugar. Meus irmãos eram as únicas pessoas com as quais eu me sentia conectada de verdade, e éramos muito próximos e cuidávamos uns dos outros. Essa questão de ter um grupo para pertencer foi uma grande questão para mim nesse tempo. No cursinho, já depois do ensino médio, eu fiz alguns amigos e entramos na faculdade juntos, fazendo o nosso grupo de amigos. Esses anos da faculdade foram muito bons em termos de amizades, consegui desenvolver alguns relacionamentos significativos nesse tempo. A questão do meu peso continuou sendo um problema para mim durante todos esses anos, tendo feito diversas dietas, perdendo peso e ganhando tudo depois. Passei por isso diversas vezes. Nesse tempo, senti um chamado de Deus para me dedicar ao ministério e lutei contra isso. Mas no 3º ano de faculdade, me senti muito perdida e vi que precisava tomar uma decisão. Decidi, então, me dedicar a Deus no final do 3º ano e tive uma grande mudança na forma de viver. Ao terminar a faculdade, comecei a trabalhar como advogada, esperando o tempo de ir para o seminário, o que aconteceu 2 anos depois. Fui, então, morar na Austrália para estudar. Lembro que essa ruptura com a minha família foi muito difícil. Nas minhas 2 primeiras semanas lá, eu me sentia muito sozinha e chorava frequentemente. Aos poucos, fui fazendo amizades e me sentindo melhor. Na verdade, fui muito feliz nesses 3 anos que passei lá morando fora. Fiz muitos amigos e senti que pertencia de fato àquela comunidade. Embora com pessoas de países diferentes, sentia que eram pessoas semelhantes a mim, seja na forma de viver e no propósito de vida.
Consegui emagrecer um pouco nesses anos e minha saúde estava indo bem. Depois, ao conversar com a minha irmã, que é psicóloga, descobri que eu me dava tão bem naquele lugar por ser uma criança de terceira cultura, ou seja, que tinha passado anos formativos da minha infância fora da minha cultura de origem, já que tínhamos sido missionários. Quando terminou o meu período na Austrália, eu voltei para o Brasil e passei um tempo muito difícil de choque cultural reverso. Me senti extremamente sozinha e incompreendida e com muitos pesos para carregar, pois me senti responsável pelo ministério dos meus pais. Comecei a fazer terapia 1 ano depois de ter retornado, pois estava muito nervosa com tudo e com todos, brigando frequentemente com as pessoas ao meu redor. Entendi nesse tempo que a minha válvula de escape era a ira. Percebi também que tinha muitas questões não resolvidas relacionadas ao meu passado, em especial aos meus pais e ao período em que fomos missionários na aldeia. Passei a entender que tinha que admitir que não consigo fazer tudo sozinha e que preciso das pessoas. Busquei compreender meus pais e entender as dores deles e o porquê deles terem tomado algumas decisões. Entendi que eles também são filhos, que fizeram o melhor que podiam e me deram o que eles tinham recebido. Tive contato com o 30 Semanas no grupo aqui na igreja e comecei a perceber algumas questões que ainda estavam presentes no meu emocional, em especial em como eu via a Deus. No final do processo do 30 Semanas, compreendi que eu via a Deus como um chefe, alguém a ser agradado e obedecido. Passei por um processo de admitir que preciso de cura em meu relacionamento com Deus. E com a ajuda do meu grupo, entendi que preciso ser grata pelo que Deus fez, porque Ele fez muitas coisas maravilhosas na minha vida. O processo de escrever as minhas memórias foi muito importante para retornar às questões do passado e compreender a razão de alguns dos meus comportamentos. Pude entender muito de quem eu sou e deixar que o Pai iluminasse os cantos escondidos em mim, passando a um relacionamento de confiança com Deus, sabendo que Ele cuida de mim em todos os momentos e sabe o que é melhor para a minha vida. Hoje posso dizer que o meu relacionamento com Deus tem sido curado e restaurado cada vez mais e posso dizer com convicção que sou uma filha amada de Deus. Ainda estou nesse processo de cura e creio que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o final. Obrigada pelo silêncio de vocês. Graça e paz, irmãos. Eu sou uma filha amada de Deus, saindo do luto, vencendo momentos depressivos, procrastinação, ira. Meu nome é Mauriceia. Então, hoje, o nosso assunto vai ser sobre confiança. Confiarmos uns nos outros, se confiamos ou não confiamos. Nós temos aí livros que estão numa página, outro em outra. Então, há quem está... decisão 2, confiar, eu preciso confiar. Página 109 ou página 113. Eu preciso confiar. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, estamos falando de confiança. 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 É interessante a palavra, só para que vocês possam perceber, né? O que é confiar? O que qual é a etimologia dessa palavra? Confiar, né? E aí a gente buscando no dicionário, o confiar é você acreditar, é você colocar fé em alguém ou em alguma coisa. Às vezes você coloca a fé que aquela cadeira ali está boa, mas você senta e ela quebra. Então, é reconhecer a integridade e a capacidade que outras pessoas têm para conosco. Esse lugar de confiar no outro, ele dá na gente a sensação que nós temos
de segurança que surge quando sabemos que podemos contar com alguém. Então, isso é uma maneira de nós confiarmos, né? É quando eu tenho alguém. Pensem nas pessoas que vocês confiam, para que vejam se o estudo vai fazer sentido para vocês, pensando nessas pessoas que vocês confiam. Vejam se é uma, se são duas ou mais. Mas vamos lá, Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Então, nós já temos aí a orientação na Bíblia para que não andemos sozinhos. Nós não fomos feitos para solidão, para estarmos isolados totalmente. Sempre nós temos esse outro com quem nós podemos contar. Assim foi na criação. Quando Deus criou Adão, criou os animais, todos tinham seus pares, e ele viu que Adão não tinha, e fez-lhe ali uma ajudadora, né? Uma companheira, né? Claro que ele confiou e já sabe o que deu, né? Então, é assim mesmo. Tem horas que a gente confia, tem horas que a gente não confia. Mas existe que, quer dizer, significa que eu não vou confiar em ninguém? Não, não é verdade isso, né? Então, esse confiar... como é que eu faço para confiar nas pessoas? Em quem eu posso confiar? Qual o parâmetro que eu vou usar para confiar? Qual é o seu parâmetro? Quais são as pessoas que você confia? Por que você confia? E aí nós vamos discorrendo aqui, né? Aquelas que não têm confiança, às vezes existem sim confianças que são superficiais, que um tem com o outro, mas não é algo profundo. Não é aquela confiança em que você deposita naquela pessoa de contar coisas suas, compartilhar problemas seus e você poder ali ter a liberdade, porque falar cura. Falar, muitas vezes, vai nos aliviando dos fardos que nós temos. Então, para falar, nós temos que confiar na pessoa com a qual nós estamos ali depositando muitos dos nossos segredos, muitas vezes, né? E aí, né? Diante da sua realidade, vamos falar cada um aqui individualmente, da sua realidade. Você pode confiar em alguém? Você está em condições? Há alguém que você confie? Como é que é isso para você, né? Mas a nossa confiança deve estar primeiro em quem? Em Deus. Nós temos que, antes de tudo, termos a nossa confiança em Deus, né? Por favor, poderia projetar Provérbios 3, de 5 a 6? Acho que não aparece ali para mim. Deixa eu ver se os meninos vão projetar. 3, de 5. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, isso aí já está aí como uma dica para nós. Confie no Senhor. Busque a Deus em primeiro lugar, confie nele, né? E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, isso é bíblico. A nossa confiança, primeiro, deve estar em Deus, né? Você confia em Deus? Você, em algum momento, passou por alguma coisa que veio a desconfiar de Deus? Eu tenho aí o meu próprio testemunho, que os que não sabem, eu fiquei viúva, e isso, para mim, foi bem difícil. Veio num momento que eu não esperava, para mim, muito cedo, veio através da pandemia, e eu penso, né, se não tivesse surgido esse vírus, eu não estaria viúva hoje.
Então, isso para mim foi muito difícil, porque o tempo todo de internação, vocês viram como é que foi, que a gente não tinha contato. Eu não chorei em momento nenhum, nem lamentei a morte dele, porque ele estava vivo. Mas chega a notícia. E quando chega a notícia, sim, eu me desespero. E, ao mesmo tempo do meu desespero, ao mesmo tempo em que eu clamava muito, porque essa notícia chega de madrugada, e eu pedia muito a Deus que não tivesse levado, porque eles não falam para nós, eles mandam que vá ao hospital, eles não dão a notícia, né? E eu pedia muito a Deus, mas depois chega a confirmação e a minha luta inicia, a minha luta interna, para não perder a confiança em Deus. E eu falava isso para mim mesma. Eu falava, Senhor, não me deixa, né, desviar pela minha dor ou confiar menos no Senhor. E foi a minha luta. Mas eu tinha consciência disso. E eu lutei para não perder a confiança no Senhor. Porque enquanto estava vivo, a gente sempre tem a fé, a gente busca, né? Mas não significa que acontece do jeito que a gente espera. Não é assim. Então, vem decepção. E quando é que a gente passa a não confiar? Quando somos decepcionados. Se você sofre uma decepção com uma pessoa, um amigo, um parente, você fica desconfiado. Você passa a não ter mais confiança naquela pessoa. E então, nesse momento da minha dor, no meu luto, eu clamei muito a Deus, porque eu sabia que Ele continuava sendo Deus, mas a dor era muito grande, e eu já tinha visto muitas pessoas, por conta do sofrimento, por causa da decepção com Deus, culpar a Deus, se desviar, se afastar dele, e eu tinha medo. Mas Deus me guardou, eu não perdi a fé nele, não perdi a confiança, sofri, sofro ainda, mas reconhecendo que o maior lugar que eu posso depositar a minha confiança é em Deus. E Ele me ensina isso, porque seres humanos são iguais. Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ele nos fez iguais. Nós não tem um melhor que o outro. Se um peca, o outro peca também. Não há um justo sequer, o Senhor diz. Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque não me faz melhor do que o outro. Não me faz dizer que não há ninguém que eu possa confiar. Porque se não houver, eu também não sou de confiança de ninguém. Porque nós fazemos parte do mesmo grupo de seres humanos. Então, precisamos ter em quem confiar. É assim que deve ser, né? Mas, de repente, aí você pode perder a confiança. Quando? Como eu disse, numa decepção, num momento em que você conta com aquela pessoa, ela não vem naquele momento em que na sua cabeça você poderia contar com aquela pessoa era o seu braço direito, e às vezes está dentro da nossa casa, está na nossa família. A Débora deu testemunho aí. Ela passou a não confiar nos pais. Então, é assim. E, às vezes, essas decepções vêm dentro da nossa casa. Uma boa parte delas. É daqueles que a gente é no marido. Marido trai? Acabou, não confia mais. Esposa trai? Acabou, não confia mais. Né? Voltou. Então, um amigo, um parente. Então, quando que a gente perde a confiança? Quando as coisas não vão do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos. E ainda mais se acontecer daquela pessoa vazar alguma coisa que você contou para ela. Aí acabou, né? Aí a gente não confia mais. E o que a desconfiança, né, faz? Ela
ela traz transtornos para nós, né? A falta de confiança, ela afeta as nossas emoções. Podem prestar atenção. Quando a gente passa a desconfiar, sofreu ali alguma decepção, a pessoa não correspondeu à maneira que você queria, a gente pode experimentar sentimentos diversos por conta disso. Presta atenção se isso já não aconteceu com você, porque decepcionou, seja por uma traição, seja porque sempre vem, a ideia é uma traição, quando a gente se decepciona com alguém. Decepciona porque a gente se sente traído por alguma coisa que aquela outra pessoa fez e que a gente se sente ali agredido, a gente se sente traído. Então, isso podem gerar sentimentos mil em nós. Nós podemos experimentar ansiedade, podemos ficar ansiosos porque se foi alguma coisa que você contou, se foi um segredo e não poderia falar e você sofre porque vai que fala, se foi porque houve uma traição, então você fica sempre pensando, será que vai fazer de novo, principalmente se for num casamento. Eu percebo, acompanhando algumas vezes o PAV, né, como que é a situação das mães, das esposas, dos dependentes químicos, nesse sentido que está sempre ali aguardando, né, confiando, não vou mais, não vou usar mais, não vou beber mais, não vou. Daqui a pouco a pessoa não volta para casa, passa o fim de semana fora e lá vem a decepção, né? E aí, quando que vai voltar? Dá para confiar? Não dá. E isso vão gerando sintomas que adoecem, né? Como eu estava dizendo, ansiedade, o medo, dá medo, você fica ansioso, com medo, inseguro, né? Tristeza, vem muita tristeza porque você está decepcionado, porque você estava esperando alguma coisa, não aconteceu, e raiva. Então, todos esses sentimentos nos adoecem. Isso faz mal, principalmente se a gente potencializar aquilo. Então, faz mal. Por quê? Porque aconteceu aí uma quebra de confiança, né? Aconteceu ali, e aí eu fico com dificuldade de confiar. Um casamento, por exemplo, quando há uma traição de um dos cônjuges, é como se quebrou-se um contrato. O casal casa, há ali um contrato. Contrato de fidelidade, de estarem juntos até que a morte os separe, e vários itens que vocês sabem. E quando um dos dois trai, quebra esse contrato. E para refazer isso, é possível? Graças a Deus é. Graças a Deus, né? E como que a gente pode trabalhar em que para a gente estar aí recuperando a confiança naquela pessoa? Quebrou a confiança com a gente, como é que nós vamos fazer, né? E a gente vai passar aí por um longo processo. Aquele que foi traído não confia mais. E o que traiu também passa por dificuldade, porque se ele permanece na traição, difícil demais. E se ele saiu, reconheceu, não quer mais, seja o cônjuge, seja um amigo, seja o que for, mas que quebrou a confiança, ele vai passar um bom caminho aí para recuperar novamente a confiança daquele que confiava nele, né? Então, a questão de nós confiarmos é uma decisão que nós temos que tomar. E ela tem que... nós não podemos ficar só focando no outro. Nós temos que olhar para nós também. Se eu não confio, porque eu confio, existe uma causa. A desconfiança é uma causa externa. Algo aconteceu aqui fora para que eu perdesse a confiança. E aqui dentro também acontece. Por quê? Porque aí são os meus sentimentos, são a maneira como eu vou lidar com aquilo. Então, é possível
se retratar? É possível voltar a ter confiança? É, mas eu preciso olhar para mim primeiro, olhar como eu estou, para eu poder novamente confiar naquela pessoa. Se eu ficar com julgamentos, que nós já estamos aí na página 112 ou 116, né? O julgamento, por exemplo, não tem mais jeito. Não adianta, olha, já foram 2 vezes que eu confiei em você, não tem mais jeito. Você não tem jeito, você não muda, você determina essas coisas, né? Isso é julgar, é quando você já dá ali a determinação. Não tem jeito. Então, acabou, né? Acabou para a pessoa, porque você determinou que não tem jeito. Então, isso é julgar. E o que é lindo, né, com Deus? É que Ele fala para a gente, né, que nós não podemos julgar. Menino aí, Mateus, poderia, por favor, pôr Mateus 7, 1 e 2? Mateus 7, 1. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Gente, isso é maravilhoso. Isso nos deixa no mesmo lugar. Então, é possível restabelecer a confiança? É, mas eu não posso julgar. Eu não posso determinar, isso não tem mais jeito. Isso não, você não muda, você nunca vai mudar. Pau que nasce torto, morre torto. E aí você vai proferindo sentenças. Isso é julgar. Não significa, é diferente de você emitir um parecer quando tem alguma coisa errada, tá bem? Você não tem que concordar com erros, mas emitir o parecer, procurar aconselhar, é diferente de você determinar uma sentença, de você julgar aquela pessoa. Então, o julgamento, ele prejudica a confiança e afeta negativamente os relacionamentos. Então, vai ficar mais difícil, porque eu estou julgando, porque eu estou proferindo, porque eu estou dizendo que aquilo não tem jeito, que você não tem mais jeito, né? Então, não julgar. E vamos lá, vamos caminhar para poder restaurar, então. Quais os caminhos eu posso seguir, né, para estar tentando restabelecer a minha confiança no outro? Porque eu que tenho que agora confiar no outro que fez com que eu perdesse a confiança dele. Um dos lugares maravilhosos que realmente é o principal, é o perdão. Se nós conseguimos perdoar, quando a gente perdoa, perdoar não é esquecer, mas é conviver com aquilo. Mas já não me afeta mais. Então, a gente dá oportunidade da pessoa se arrepender, da pessoa se redimir. Você perdoa. E pelo perdão, você vai restaurando a confiança sua na pessoa e também vai ali dando para a pessoa a consciência do erro, do que foi feito, e você perdoa. Esse é um ato maravilhoso que nós deveremos fazer para começar a restabelecer a confiança novamente. E o perdão, ele vem naquela toada, né, onde o Senhor diz: ai, quanto que eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. É sempre. E o que acontece, né? Significa o quê? Poxa, me traiu, fez isso, fez aquilo, né? Não tem mais jeito? Tem. Claro que tem. Então, o perdão é esse lugar que pode restabelecer a sua confiança. E o perdoar, nunca esquecem, 70 vezes 7. Então, o perdão faz com que a gente não seja movido pela mágoa. Porque o que é interessante? Interessante é que nós agimos, muitas vezes, segundo os nossos sentimentos. Então, se eu estou com raiva, se eu estou magoado, se eu estou decepcionado, e aquilo toma uma amplitude muito grande dentro de mim, eu não falo mais por mim. Quem fala é o meu sentimento. Então, se eu estou com raiva, é a raiva que vai falar. Se eu estou com ódio, é o ódio que vai falar. Se aquilo está tomando, né? Se eu estou decepcionado,
É a decepção que vai falar. E aí já não é mais a gente. Vem outro. Sentimento assume a nossa identidade. Eu gosto de usar esse exemplo. É como se você estivesse no banco da frente do seu carro, no motorista, você é o motorista, e todas essas coisas estão aqui no banco do passageiro, aqui do teu lado. Mas você está no controle. Mas tem ali, tem decepção, tem raiva, tem ira, tem tudo que qualquer ser humano pode ter, aquilo que nos faz mal, né? E acontece algo, uma decepção, eu fico mal, se esse que está aqui no banco do passageiro pegar a direção do carro onde eu estou, pronto, eu não falo mais. Quem fala, entende isso? Faz sentido para vocês? Quem fala é o sentimento. Já não sou mais eu. E aí é onde são ditas palavras, e aí é onde vem o que atrapalha, que eu estava falando, que atrapalha a gente no emocional. Então, aqui para nós, né? Não julgar. Temos aí também a indicação, 2 Coríntios 5,17, página 113 ou 117. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, reflete aí. Você tem o costume de julgar os outros? Lembra do versículo. Não julgue para não ser julgado. A mesma medida que você mede, você será medido. Isso é a maravilha que nós temos em Cristo. Somos todos iguais. Então, a medida é a mesma. Decida falar no grupo. 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas a orações de muitos, né? Então, olha, é uma decisão, né? Aqui o item, decida falar no grupo de apoio. Agora é para nós aqui, né? No nosso grupo. Então, daqui a pouco nós teremos aí o grupo de partilha e você... E como está acontecendo? Perceba, você já faz parte. Eu já estou agora na terceira vez. Eu já nem sei se é terceira ou é quarta. Mas eu já repeti. E eu vi uma coisa bela acontecer. Muito, muito bela. E tenho visto isso está acontecendo. Porque agora eu estou no online. Os outros eu estava no presencial. O grupo, logo que inicia, ele faz ali um contrato, um pacto. O que é dito ali, fica ali. E eu fico assim, feliz de ver o quanto isso deu certo, desde o princípio. E é muito interessante. Por quê? Porque eu me lembro, já trabalhei em repartições públicas, ou até mesmo, eu sou professora em escolas, mas existem coisas que às vezes chegam até nós, funcionários, e diz, olha... Então, há uma reunião, o chefe chama, o prefeito chama, que eu vivia na prefeitura também, e tá, olha, tal coisa vai ser assim, 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 não é para sair daqui. Meu Deus, no dia seguinte já estava lá no Instagram, vamos dizer, né? E aqui não. Aqui está sendo cumprido. Eu pude perceber isso tudo e eu fiquei feliz de ver, né? Então, como é que vocês estão, né, no grupo de vocês? Vocês estão falando, porque ali a gente conta o que nos afeta. O grupo veio para isso, né? O 30 Semanas vem nessa toada de estar aí trabalhando no nosso emocional, de estar aí... hoje, eu pude falar do que eu falei aqui. Mas, se vocês voltarem, na primeira vez em que eu vim dar o meu testemunho, dificilmente vocês vão entender até o que eu estou falando. Porque eu estava muito mal.
E hoje eu estou aqui, né? Repetindo, passa um ano, outro ano eu volto, outro ano eu volto, e aí fica aqui, né? O que sempre, quando está acabando, a gente sugere. Não são 30 semanas. 30 semanas é o início. 30 semanas é para a gente se abrir, para a gente entender, para a gente pegar confiança, né? Olha a palavra, confiança. É fiança, né? De fiador, Então, é esse o lugar, né? E aí você vem uma vez, você vem duas, você vem três. Hoje, eu posso dizer, né? Que estou possivelmente saindo do luto. Possivelmente. 3 anos. Tem tempo? Não. Cada um é cada um. Cada um tem o seu tempo. Há quem sai rápido, há quem não sai, mas há o respeito. E o grupo de partilha pôde... O primeiro grupo, que tem alguns aqui que estavam comigo, participaram e viram como foi ali a minha atuação. Mal eu falava. A primeira vez, a segunda ainda chorava, mas não tanto. Se houver no YouTube, busca lá que vocês vão ver. E vejam a crescente. E logo vai ter o dia que sou eu que voltarei aqui essa semana, esse mês ou mês que vem, e eu vou dar novamente o meu testemunho. Então, eu confiei na roda onde eu estava. E nada saiu dali. E o mais lindo, né? Não tem conselho. Não tem você está certo, você está errado. Tem o você falar aquilo que está te afetando. E isso é confiar. Isso é ter confiança em colocar ali coisas nossas que estão nos fazendo mal. Então, é um grupo especial. Então, o grupo de apoio funciona dessa maneira. E o bom, o que fala ali, fica ali. Isso é muito interessante. A gente não leva para casa, a gente não fica comentando um com os outros do próprio grupo. Não é hábito. Ninguém vai a cabo, olha, você viu o que ela falou, o que ele falou? Não tem isso, né? Então, é bastante saudável esse lugar nosso. E, com isso, a gente é honrado e honra o outro. Porque nem a gente fala dele e nem ele fala de nós, né? E aí, pessoal, tem aquelas coisas que são maiores, né? Que às vezes a gente não está tão à vontade para falar no grupo. Mas aí tem o confidente. Esse confidente é a pessoa que você escolhe. E olha que legal. Eu fico pensando, né? Foi colocado aí no grupo, nos grupos, todas as pessoas que poderiam ser confidentes, e cada um aqui escolhe, dentre aquelas que, depois que vocês terminarem esse ciclo, vocês serão os próximos que poderão ser os confidentes. Então, veja bem, né? Vocês serão aqueles que alguém vai escolher para confiar em você. Então, vocês também estarão nesse lugar. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente escolhe, né? Então, se está lá, você olha, presta atenção na sua escolha. Eu tenho o prazer, assim, de perceber que não é à toa, não é por acaso. Não é por acaso, né? E você ora, pede a Deus, Ele te mostra quem vai ser o seu confidente. Não é unidunité salamemingue, não é não. E perceba, quando você ora, o Senhor mostra para você quem é. Veja que a sua escolha não foi aleatória, não é à toa. E esse confidente é a pessoa que você vai confiar, né? Então, vamos ver aí, Salmos 32, de 1 a 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse é o nosso lugar, possivelmente com o confidente. Esse confidente, ele ouve mais do que o que a gente fala na roda. Ele é uma pessoa de confiança, que você escolhe. Além desses que estão no grupo, você escolhe mais um. E aí, você já escolheu seu confidente? Você já está se encontrando? Como é que está? Como é que você se sentiu? Se já se encontrou? E ali você vai podendo falar das suas amarguras, falar dos nossos pecados. Ali a gente conta, ali a gente confia na pessoa, né? E quando a gente confia no outro, a gente passa a confiar em nós mesmos. Porque quando você fala, você ouve o que você fala. Faz efeito para você. Aliás, só é para você. O confidente só está ouvindo. Ele só é alguém ali para quem você está colocando a sua confiança e passando aquilo que te faz mal. Então, o confidente é necessário, né? O nosso primeiro confidente é Cristo, né? É com Ele que a gente coloca tudo. E temos agora pessoas, porque o Senhor diz que nós andemos juntos. Caindo um, o outro levanta. Que a gente confie, né? Que a Bíblia traz para a gente escolher amizades sábias, amizades que estão ali, pessoas que você entende que pode estar ao seu lado, mas sozinho nunca. Não fomos criados para viver isolados. Não aquela solidão de não ter ninguém. Nós sempre temos grupos de apoio. Então, temos aí, na página 115 ou 119, né? Aí embaixo. Para você lembrar o que aprendemos em nosso terceiro encontro, se você ainda não escolheu o seu confidente, esses são alguns itens para ajudar na sua escolha. Olha aí o primeiro. Ore e busque direção de Deus. Faz isso, gente. Faça isso que ele vai te mostrar quem é o seu confidente. Esteja atento às orientações dadas nos encontros. Pode ser o líder do grupo de apoio, um voluntário que esteja servindo ativamente no programa ou alguém de sua confiança que já tenha feito o ciclo completo do 30 semanas. Há uma lista de pessoas habilitadas, foi colocada essa lista nos nossos grupos. E importante, né? Nós já temos aí os nossos confidentes, a gente já sabe que tem que ser do mesmo gênero, né? Masculino com masculino, feminino com feminino. E a gente entender que aquele confidente, ele não será único e para a vida toda. Se você vier no outro ciclo, e eu digo para você, venha, em 30 semanas você só deu o pontapé inicial, né? No outro você pode continuar com o mesmo ou você pode mudar. Ore que Deus vai te direcionando. Certifique-se de que seu confidente... Bom, tem os itens aí, fez todo o programa, vive uma vida de acordo com o que fala, tá vendo? Então, escolha amizades sábias, né? Relacionamentos saudáveis, para que você confie nessa pessoa. E aí tem a pessoa ser um bom ouvinte, ser forte o suficiente para confrontar, às vezes, você na sua negação. Então, às vezes, o confidente vai ali perceber algo, né, que não é real, é fantasia sua. E, às vezes, ele vai te apontar isso, para te tirar desse lugar que você não está enxergando muitas vezes. Mas aí está a pergunta. Responda. Você tem um confidente? Todos aqui têm? Quem já tem confidente? Levanta a mão para a gente ver. Ok, a maioria. Ainda tem alguns, né?
que ainda vão escolher, mas vamos lá, procura ainda hoje. Conclusão: não importa o que apareça em seu caminho, você e Deus podem enfrentar juntos. É isso, né? Deus em primeiro lugar e nós de um para o outro, com Deus primeiro e a parceria aqui entre nós. E tá aí. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Isso é lindo, porque é tão bom, né? Às vezes a gente passa por momentos tão difíceis que a gente às vezes pode pensar, eu sou testemunha disso. Eu vivi isso muito profundamente. Parece que você não vai aguentar. Mas aí você vem e lê aqui. Não, ele não dá um fardo maior do que você pode suportar. Pelo contrário, ele te dá uma válvula de escape. E eu posso dizer que o 30 semanas para mim foi uma válvula de escape. Porque eu estava bem mal. E eu não tive só um me ouvindo, né? Eu tive, na época, eu não lembro se nós éramos em 13 ou 15, 13, né? Pessoas, e todos eles ouvindo todas as lamentações que eu fiz, tudo que eu falei ali junto comigo, né? Chorando junto comigo, vamos dizer. E foi assim o primeiro ciclo. O segundo eu ainda também muito tomada, mas bem menos que o anterior. E, Jair, esse é o terceiro ou é o quarto? Eu nem sei. Eu estou no quarto, então, que agora eu estou online. Eu já tive 3 presenciais. Então, com certeza, eu hoje consigo falar com mais certeza, com mais firmeza, né? Saindo da dor, saindo daquele lugar sofrido. E onde foi que eu encontrei esse lugar de acolhimento? Aqui. No 30 Semanas, no meu grupo de partilha e junto também ao Confidente. Vamos lá. Assim como é necessário ter um grupo de apoio para partilhar suas emoções e experiências, é preciso ter um confidente para partilhar sua história de vida. Nós confiamos em você. Então, confie. Confie primeiro em Deus, ore, peça direção, ele vai te mostrar dentro do que tem lá, que pode, as pessoas que já estão nesse momento habilitadas, você vai ser o próximo e faça a sua escolha. Pergunta facilitadora de hoje é: o que o levou a desconfiar tanto das pessoas? Então, pensem nisso. E vamos lá para a nossa roda de partilha.